pessoal, nós vamos iniciar hoje um novo ciclo de estudos em torno da prática docente, da pesquisa docente, das áreas de atuação do professor, qualificação, formação. Nós vamos entender como que funciona o mundo do professor. Sejam bem-vindos. Nos slides seguintes, nós vamos entender como que funciona a pesquisa científica e a prática pedagógica. Para isso, é importante que a gente entenda o que é uma pesquisa científica, como ela funciona, que regras ela deve seguir. Então, assim, antes de tudo, a gente tem que entender que a pesquisa científica se diferencia pela pesquisa comum, essa que a gente faz na internet, atrás de alguma informação, porque ela obedece um método científico. Mas antes da gente falar sobre esse método, é importante que a gente veja as características dessa pesquisa científica. Em primeiro lugar, ela envolve um planejamento rigoroso. As etapas de desenvolvimento devem ser planejadas através de um cronograma. Esse cronograma tem que ser seguido à risca. Ela segue uma metodologia reconhecida pelos meios científicos e ela envolve, em primeiro lugar, a escolha e a exploração de um tema que deve ser original, tá? Então, assim, o tipo de trabalho desenvolvido em uma pesquisa científica não pode ter sido antes desenvolvido por outras pessoas, a não ser que esse trabalho anterior não tenha alcançado nenhum resultado satisfatório. Tá? Ela precisa ter uma justificativa acadêmica, que é essa que eu citei, né? A originalidade acadêmica, e ela precisa ter também uma justificativa social. Não é obrigatório ter as duas, mas é bem visto ter essas duas. O que é uma justificativa social? É justamente a importância dessa pesquisa para a nossa sociedade. No caso da educação, para a escola e para o trabalho desenvolvido dentro dessa escola. Essa pesquisa ela precisa descrever bem os seus objetivos, ela vai fazer uma coleta e uma análise de dados baseada numa metodologia científica. Essa coleta e análise de dados pode ser de cunho quantitativo, tá? O que é o quantitativo? É aquela pesquisa que envolve porcentagens, né? Ela vai fazer comparações, vai envolver gráficos, tabelas. Então, eu vou investigar quantos por cento da comunidade escolar tem formação em pós-graduação, mestrado, doutorado, tá? Pode ser uma pesquisa qualitativa, em que você investiga opiniões, que você faz uma análise de dados baseada em discursos. Eu sempre diferencio nas minhas aulas a pesquisa qualitativa e quantitativa usando o exemplo do Google, tá? Vamos supor que você pesquise um filme no Google. Aí lá aparece um sinalzinho de positivo e negativo, né, as mãozinhas, para ver quantos por cento daquelas pessoas gostaram daquele filme. Isso é uma pesquisa quantitativa, a quantidade de pessoas que gostaram daquele filme. Mas aí você fala assim, mas eu quero saber por que elas gostaram, porque às vezes elas gostaram, mas eu não vou gostar. Então você precisa fazer uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa qualitativa. Aí você vai entrar onde? No Google, nos comentários, para ver as pessoas que deram 5 estrelas, por que elas deram, as pessoas que deram 1 estrela, por que elas deram. Então, a pesquisa qualitativa, ela envolve uma justificativa, ela não é só uma pesquisa de sim ou não, de gostei e não gostei, tá? Essa pesquisa, ela pode ser empírica, como é o caso dessa que eu acabei de citar, do Google. O que é uma pesquisa empírica? É uma pesquisa que vai a campo, é uma pesquisa que procura fatos, que procura acontecimentos, ações. Mas, às vezes, uma pesquisa não é assim tão exploratória. Ela pode ser uma pesquisa descritiva. Então, por exemplo, eu vou fazer um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso, descritivo. Eu vou descrever, por exemplo, as constituições federais que nós tivemos desde a proclamação da República do Brasil.
Se for um trabalho que nunca foi feito, é um trabalho que tem uma justificativa acadêmica, tá? Então, assim, o resultado que ele precisa apresentar não é um resultado de comprovar ou não comprovar uma tese, é simplesmente um trabalho bem elaborado de descrição, tá? Mas independente da pesquisa que você for fazer, você precisa seguir um método, tá? O método científico, ele vem sendo desenvolvido desde de séculos atrás e ele é rigoroso. As características dele, basicamente, são você elaborar um problema de pesquisa, um propósito, né? Um objetivo. Pode ser uma dúvida sobre um fenômeno, uma lacuna na explicação de um fenômeno, tá? Então, eu vou ver por que os professores têm dificuldades de alfabetizar crianças com dislexia. A hipótese. Bom, a minha hipótese é que a sala de aula está muito lotada, o professor não consegue dar atenção suficiente, vamos supor. Eu vou observar, eu vou para uma sala de aula, ver o que está acontecendo, ver um professor tentando alfabetizar a criança com dislexia, vou experimentar, né? Vou propor aos professores algumas pesquisas, alguns questionários, né? Ver quantos métodos ele já testou. Vou coletar esses dados, analisar esses dados e ver os resultados, se comprovam a minha hipótese ou não. Então, o método científico é rigoroso, a pesquisa científica é rigorosa, eles seguem um padrão, tá? E por isso mesmo os resultados deles são tão bem vistos pela sociedade, porque eles foram investigados de maneira profunda e de uma maneira eficaz, tá? Bom, agora que a gente viu o que é uma pesquisa científica, a gente precisa entender o que é uma prática pedagógica. Apesar de que a prática pedagógica é algo tão amplo, tão vasto, é tão importante para o contexto escolar, que todos os nossos estudos serão importantes para definir o que é uma prática pedagógica, e mesmo assim ainda fica dúvidas porque não existe uma fórmula para a prática pedagógica, tá? Basicamente, ela é um conjunto de estratégias e ações que o professor usa em sala de aula para ensinar o seu aluno. Então, a prática pedagógica vai variar de professor para professor. Um mesmo professor pode usar práticas diferentes. Eu, por exemplo, eu dou aula para crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Então, para cada um deles, eu adoto uma prática pedagógica diferente, uma linguagem diferente, uma postura diferente. A aula que eu vou dar para uma sala de sexto ano não é a mesma que eu vou dar para um curso universitário, tá? Então, um professor ele tem que ter versatilidade, sua prática pedagógica precisa ter essa versatilidade. O mais importante numa prática pedagógica é o aluno aprender. Então, às vezes, nós fazemos as mais diversas ações, ações cansativas, exaustivas, para que o aluno consiga aprender o conteúdo que nós estamos ensinando. Tanto que é muito comum a gente ver em cursinhos professores usando fantasias, musiquinhas, encenações, para que o aluno consiga aprender. Para elaborar e planejar uma prática, o professor recorre ao conhecimento que ele adquiriu na faculdade, um conhecimento teórico, as experiências que ele teve. Então, cada dia em sala de aula vai acumular experiência para você desenvolver uma prática cada vez melhor. E também os artigos científicos baseados em pesquisas científicas, porque é isso que vai atualizar o professor em relação à sua prática. Se minha prática não está funcionando, será que eu não estou desatualizado? Então, é importante que o professor se questione o tempo todo. Às vezes, uma prática que eu uso vai funcionar para a educação básica, mas não vai funcionar para o ensino superior. Então, eu preciso estar constantemente estudando as pesquisas desenvolvidas na área de educação para que eu consiga manter a minha prática funcional. O que é uma prática funcional? É o aluno aprender. E assim como o professor não pode se distanciar da pesquisa científica, esta também não pode se distanciar do professor, porque senão ela não vai ter utilidade. Se eu vou buscar numa pesquisa científica respostas para incrementar minha prática,
e eu chego lá e leio coisas completamente diferentes do cotidiano escolar, então a pesquisa científica perdeu seu foco, perdeu sua função. Bom, para a gente entender o que é necessário para uma prática pedagógica efetiva, para uma pesquisa científica se manter focada, a gente precisa entender o contexto atual, né? O contexto em que está inserida a prática escolar e a pesquisa. O contexto atual é caracterizado principalmente por tecnologia, uma tecnologia que anda muito rápido, avança muito rápido, informação rápida, porém superficial. As pessoas procuram definições rápidas para as coisas. Quando elas têm que ler textos muito, muito grandes, elas desistem. Não às vezes, gente, por uma questão de má vontade, mas porque o tempo hoje é uma coisa muito valorizada e a gente precisa otimizar o nosso tempo. E às vezes a gente precisa de respostas rápidas, até mesmo dentro da sala de aula. E nós temos multimídias, nós temos diversas fontes de informação, né? E multidispositivos. Eu digo assim, as pessoas trabalham com tablets, com celulares, com notebooks, com TVs digitais. Então, elas têm acesso a muitos dispositivos e a escola precisa usar esses dispositivos a seu favor. Só que a escola ainda é tradicional, ela ainda é aquela escola com as carteiras dispostas, viradas para uma lousa, onde o professor vai desenvolver um trabalho expositivo e falando, 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 e o aluno copiando, copiando, copiando. As gerações atuais não vão se adequar a esse tipo de ensino. Tá? O pensamento delas é mais acelerado, elas são nativas digitais, já nasceram na era digital, elas estão acostumadas a essa variedade de dispositivos, variedade de mídias. Então, a escola desmotiva, a escola aborrece, a escola irrita, a criança não quer ir para a escola não cativa o aluno. Só que, por outro lado, também não é culpa da escola, a escola precisa de investimento, a escola precisa de atualização. Tá? Ela é exigida pela sociedade, ela sofre pressão, o professor também, só que os recursos que essa escola tem para competir com essa tecnologia são muito poucos. E a gente também não enxerga isso como algo saudável, essa competição. A escola não pode, não deve competir com a tecnologia, ela deve usar a tecnologia como ferramenta. A tecnologia deve estar presente na sala de aula, com lousa digital, recursos audiovisuais, tudo isso para auxiliar o professor a manter a atenção do aluno e a levar ao aluno uma grande quantidade de conhecimento, uma grande quantidade de informações. Né? Só que isso custa caro e a nossa escola não tem condições financeiras de se adequar ainda a essa tecnologia. Mas a escola não pode competir com essa tecnologia. Ela deve absorver ao máximo o que ela conseguir dessa tecnologia, porque o nível de ensino da escola é diferente do da internet. A internet vai te dar uma informação rápida, uma informação superficial. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que pesquisar mais, tá? A escola não. A escola vai trazer o conhecimento não de modo pronto somente, ela vai ensinar você a estudar, ela vai te socializar, ela vai te preparar para viver em sociedade. São coisas que você não aprende nas bases digitais. A convivência, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, né? Então, assim, a escola tem um nível diferente de ensino e ela precisa se adequar a esse nível. Então, a gente entende que, com esse contexto atual, a prática pedagógica deve mudar. Ela precisa ser atualizada, tá? Mas não é só a prática pedagógica do professor que precisa ser atualizada. Ele não vai conseguir atualizar a sua prática de ensino se ele não tiver um suporte. Então, todo o nosso sistema educacional precisa mudar, senão não adianta eu unicamente querer desenvolver uma pedagogia atualizada, uma pedagogia ativa, se a escola na qual estou trabalhando é uma escola tradicional, é uma escola que não tem estrutura tecnológica, que não me oferece recursos tecnológicos,
Então, a boa vontade não vai fazer diferença nesse sentido, tá? Então, o sistema educacional precisa mudar, adotando métodos mais atuais e mais ativos. Precisa ser atualizada a formação do docente, porque muitas graduações, muitos currículos, grades curriculares de graduações ainda não estão oferecendo um aprendizado em relação a essa tecnologia, como lidar com essa tecnologia. Então, às vezes, você cobra do professor, aquele professor não usa uma lousa eletrônica que ele tem, mas ele não sabe, às vezes, usar aquilo. E o dia a dia corrido dele não permite que ele faça um curso de atualização a respeito disso, sabe? Então, os cursos de graduação precisam inserir mais disciplinas em relação ao uso de tecnologias e também em relação a essas pedagogias mais ativas, mais focadas na significação dos conteúdos, das práticas cotidianas. Isso também vai ajudar a mudar os métodos de ensino, a serem mais atuais. O método expositivo, que é aquele em que o professor fica falando, explicando o que ele escreveu na lousa, o aluno fica copiando e ouvindo passivamente durante 5, 6 horas, ele não vai funcionar 100% do tempo, tá? Você pode adotar ele em algumas situações, em algumas aulas, sim, você deve, tá? Nós não vamos descartar também totalmente a lousa, nem o ensino expositivo, só que durante 5 ou 6 horas, você querer que uma criança de 8, 9 anos fique ali parada escutando alguém falar e copiando, copiando e copiando, isso é ridículo, tá? Se você analisar as novas gerações, desde a década de 80, isso já não tem funcionado, porque o cérebro humano está funcionando diferente, tá? A rapidez de raciocínio, ela é um fato já, então a criança vai ficar entediada. E daí a gente tem um monte de problemas de aprendizagem, de dificuldades de aprendizagem, no caso, que não tem uma explicação neurológica, uma explicação biológica. Na verdade, é tédio, né? A criança não consegue se motivar a estudar. Bom, a gente já viu que a prática do professor precisa mudar, né? E também o contexto em que acontece essa prática, mas a pesquisa científica também precisa mudar. Acho que não na questão do método, porque o método científico é o elemento de maior valor e que dá credibilidade a essa pesquisa, mas se tornar mais acessível para as pessoas, a divulgação dos resultados, das informações, sair daquele âmbito acadêmico, de congressos e revistas científicas e se espalhar por outros contextos, principalmente contexto escolar, porque muitos professores não têm acesso a essa pesquisa. Dá muito trabalho, às vezes, você achar um determinado resultado que seja útil para a sua prática. Essa pesquisa precisa estar próxima do trabalho do professor. Às vezes uma pesquisa é muito interessante porque ela tem uma justificativa acadêmica, mas ela não tem uma justificativa social. Ela está muito distante da realidade escolar. Então, é preciso que se desenvolvam mais pesquisas nesse sentido, né, de serem úteis mesmo para a escola e para o professor. Ela precisa ser um pouco mais dinâmica. Muitas universidades já estão adotando processos mais dinâmicos de divulgação de resultados. Então, não se espera mais uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ficar pronta para se divulgar um resultado. Conforme os resultados vão aparecendo, vão sendo divulgados e comentados. Isso dá até uma motivação e uma nova perspectiva para quem está realizando a pesquisa, né? Porque às vezes aparecem sugestões relevantes de quem lê esses resultados. Então, para isso, assim, você não precisa modificar o método de pesquisa, você modifica só uma parte dele, que é o cronograma da pesquisa, né? E a sociedade valorizar essa pesquisa, porque muitas vezes a sociedade se preocupa mais em obter informações de maneira rápida e superficial, e não se preocupa com a veracidade dessas informações. Então, como eu disse, existem muitas fontes de informações, e essas fontes, se elas não forem verificadas, se elas não forem bem fundamentadas, a gente vai ter uma sociedade baseada em mentiras, que já está acontecendo,
né? Então, valorizar quem faz, quem produz informação relevante e de credibilidade. Eu falei da adoção de pedagogias ativas, né? A escola precisa sair da estrutura tradicional, pelo menos não usar essa estrutura 100% do tempo, porque as novas gerações simplesmente não vão se adequar a um método de ensino de terem que ficar sentadas, copiando e escutando o professor durante 5, 6 horas, tá? E às vezes aprendendo conteúdos que elas não veem significado, que elas não veem importância, a importância desses conteúdos, elas não têm uma perspectiva futura em relação ao que é ensinado na escola. Então, a aprendizagem precisa ser significativa. Daí a teoria do Ausubel ser tão importante atualmente, de você dar significado à aprendizagem do aluno. O Piaget e o construtivismo, usar corretamente esse construtivismo. Muita gente enxerga o construtivismo como sendo um tipo de aprendizagem que o professor é passivo. Não é verdade. O Piaget fala da interação da criança com o objeto de aprendizagem, é o professor que vai apresentar esse objeto, que vai mediar essa aprendizagem, que vai estar ali presente para sanar todas as dúvidas do aluno. O Vygotsky fala muito da interação social, desenvolvimento da linguagem, contexto histórico. A escola não é só um lugar em que se deposita conteúdos no aluno, como dizia Paulo Freire. Ela é um lugar em que você aprende o conteúdo acadêmico e o social. Ela promove a integração social, porque ela vai formar aquele aluno para viver em sociedade. Tá? Isso é um dos objetivos da LDB. E é um dos objetivos da escola inclusiva, você formar cidadãos completos, não só a parte acadêmica e intelectual daquele cidadão. Por isso que você tem que valorizar a cultura do aluno, o conhecimento prévio que ele traz. O aluno não chega na escola com uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, ele traz aprendizagens significativas que devem ser utilizadas pelo professor. Usar as tecnologias como aliadas, o mínimo de tecnologia que a escola tenha deve ser usado nas aulas pelo professor, e formar professores para usar essa tecnologia e essas pedagogias ativas, porque às vezes o professor ele aprende a teoria de Piaget, de Vygotsky, mas ele não entende a relação delas com o cotidiano escolar, você precisa contextualizar. Então, a aprendizagem significativa, ela não é só na educação básica, é no ensino superior, começa na formação desses professores. Eles precisam ver significado nas teorias que eles aprendem na graduação. Tá? Então, a gente encerra por aqui. Eu espero que tenha ficado claro a diferença entre prática pedagógica e também a metodologia científica, pesquisa científica, como é que uma complementa a outra, certo? Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.